Boa tarde, irmãos, a eterna paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Amorim, mais uma vez aqui para a glória do Senhor. Irmãos, quero dividir com os irmãos uma reflexão bem breve hoje, se assim Deus permitir. 1 de Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do 18. E do 18 até o 20. 3 versos, irmãos. 3 versos. Está escrito assim, a palavra de Deus. Verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Exemplos, prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Não foi, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda que antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Estava pensando ali, irmãos, nesses assuntos e me veio a vontade de gravar esse vídeo aqui. As duas coisas que este mundo, essa existência da qual a gente faz parte por enquanto, as duas coisas mais valiosas, irmãos, que existem são o ouro e a prata. O ouro mais valioso e a prata em segundo lugar, né? Depois vem os outros. Mas é o exemplo do que existe de mais precioso nesse mundo. E o apóstolo Pedro, irmãos, dentro desse contexto aqui, eu não li todo, mas o contexto aqui ele está incentivando aos irmãos permanecerem firmes, né? Buscar a santidade, que é fazer a separação entre o que Deus se agrada e o que Deus não se agrada e procurar viver de maneira mais frequente da forma que Deus se agrada, para que evite errar o alvo, ou seja, pecar. E esse é o contexto dessa carta do apóstolo Pedro, né? E aí nesse verso 18 é o tema que eu gostaria de abordar. Ele fala, como já li aqui, sabendo, ou seja, essa palavra sabendo em outras traduções está escrito tendo consciência. Tendo consciência que não foi com coisas corruptíveis como a prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Está dizendo que Deus umas coisas que a gente aprende aqui. Primeiro, que as coisas que existem nesse mundo não tem valor nenhum, não tem como usar para comprar, resgatar ninguém dessa maneira inútil de viver nesse mundo. Que maneira inútil? A maneira inútil de se viver nesse mundo é a maneira sem levar em consideração a palavra de Deus e as coisas espirituais. Viver inutilmente nesse mundo, irmãos, eu vou dar um exemplo de pessoas que vivem inutilmente nesse mundo. Pessoas que vivem inutilmente nesse mundo são pessoas que receberam dos seus pais, por tradição, que ser uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa abençoada é uma pessoa que estuda. Todas essas coisas que eu estou dizendo eu não sou contra nenhuma, mas elas têm que estar nos seus devidos lugares. Mas dentro desse contexto que eu estou dizendo, ser uma pessoa que estuda, que se forma, que
consegue um emprego compatível com o que você estudou, que você siga uma carreira naquele segmento, que você seja bem remunerado dentro dessa profissão e que você cuide da sua saúde, que você se preocupe com a longevidade da sua vida, que você tenha filhos, que você tenha bens materiais, que você envelheça sem maiores problemas e que você deixe uma herança para os seus filhos. Essa é a visão de mundo, essa é a visão do mundo, sem a perspectiva da vida eterna e sem levar em consideração a palavra de Deus. Esse é um exemplo de uma maneira de se viver vã. É uma maneira de viver vã. Por que vã? Porque tudo isso, no final das contas, não será suficiente para ingressar na nova vida. Aí alguns vão dizer, mas eu não acredito na vida após a morte. Porque eu nunca vi ninguém morrendo e voltando. Nem Jesus eu vi. Até os cristãos, né, não viram Jesus ressuscitado, né, ressurreto. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção de fatos que se esperam. E Jesus diz que felizes são aqueles que não viram, mas creram. Né? E esse é o nosso caso dos cristãos contemporâneos. Né? Mas alguém pode dizer, eu não vi, por isso não acredito. Né? Mas essa é uma afirmação sem fundamento e só usada quando se é relacionado às escrituras, à Bíblia, à palavra de Deus, a Jesus, coisas concernentes à palavra de Deus. Porque no dia a dia, essas mesmas pessoas que dizem que só acreditam no que vê e no que podem tocar, ou seja, por isso não acreditam na vida após a morte, porque ninguém morreu e voltou fisicamente para falar com elas que existe algo além do cemitério, essas mesmas pessoas elas acreditam na existência do vento, por exemplo, né? Mas elas dizem, você pergunta, você acredita que o vento existe? Elas vão dizer, claro. Aí eu pergunto, mas você vê o vento? Ela fala, vejo, eu vejo. Aí a gente fala, não, seja honesto, ninguém vê o vento. O vento é invisível. O que nós vemos é a reação das coisas que o vento, por existir, ele toca. A reação das coisas balançando por consequência do vento existir e tocá-las, entrar em contato com elas, evidencia que o vento existe. Mas ver o vento ninguém vê. O que nós vemos são as folhas balançando. Nós vemos a reação da existência do vento. Nós vemos uma bandeira flamejando, balançando. Nós vemos a evidência da existência do vento, porque aquela bandeira está reagindo, ainda que ao vento invisível, por balançar. Então, essa vã maneira de viver se enquadra também nesses exemplos. E aí o texto continua dizendo que não foi com ouro, nem com prata, ou seja, com as coisas mais preciosas que o ser humano conhece, que nós fomos resgatados dessa maneira vã, vazia de viver. Apesar das lacunas existenciais estarem todas preenchidas. A carteira está assinada, o trabalho está lá, está trabalhando, está recebendo, está ganhando bem, tem carro, tem moto, tem coisas materiais, mas continua vazia essa existência enquanto não é preenchida com aquilo ou aquele que pode preencher, que é Deus.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa maneira vazia de viver, na maioria das vezes, nós recebemos dos nossos pais. Por tradição. Ou seja, as tradições tradição de pessoas que estão vazias vão gerar doutrinação de pessoas vazias no futuro. Eu, por exemplo, não tive pai nem mãe cristãos, com preceitos bíblicos, nem nada disso. Então eles viviam de uma maneira que eles pensavam estar correto, mas de acordo com a opinião de Deus, que é a que interessa, eles não estavam. Mas eles ensinavam as coisas que eles achavam importantes para mim, né? Mas eram coisas vazias que não me ia levar para lugar nenhum, entende? E na maioria das vezes isso é passado por tradição. Aí ele fala que não foi com essas coisas preciosas que nós fomos resgatados, comprados, né? Mas aí ele fala com o que nós fomos comprados? Com o precioso sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, derramado lá na cruz do Calvário, foi o que teve a capacidade de comprar e pagar pela nossa existência eterna. Ainda que alguns neguem, ainda que alguns militem contra esse fato, né, alegando, usando as coisas mais patéticas para negar esses fatos, mas em vão. Todos aqueles, não é de hoje, tá? Às vezes os irmãos ficam escandalizados com certos ateus que aparecem aí, né? Um ateu disse isso e aquilo e tal, e aí diz que Jesus não existe, aí um satanista ali não sei da onde falou que Jesus é uma fraude, e alguns dos nossos irmãos, por não se atentarem no contexto histórico, pensam que isso é novidade e ficam escandalizados com isso. Não, isso não é novo, mano. Todos aqueles que se levantaram contra Jesus Cristo, contra esse livro sagrado aqui, irmãos. Esse livro é sagrado porque o conteúdo dele é sagrado, entende, irmãos? Não é esse livro aberto em um salmo que vai ter algum poder. Não, não tem poder nenhum. Esse livro tem poder quando nós usamos da ferramenta que Deus nos deu, que é a leitura, e o intelecto e o espírito, para lermos, pronunciarmos, entendermos e praticarmos o máximo possível esse evangelho. Aí sim o poder é manifestado e altera realidades em nosso redor. Começando pela nossa casa, né? Que é a primeira reunião que nós fazemos, né? Então ele fala que foi com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Para entender essa linguagem de cordeiro e de sangue, é necessário a pessoa entender um pouco como funcionava a antiga aliança. Como Deus requeria o sangue posterior à morte. Deus nunca requereu o sangue de ninguém vivo, como fazem satanistas, imitadores, né, e usurpadores de ensinamentos de Deus e invertendo esses ensinamentos e blasfemando, etc. Não, Deus requeria sangue posterior à morte. Por quê? Por causa do pecado. O salário, o pagamento do pecado é a morte. Então, para que aquelas pessoas não morressem pelos seus próprios pecados, Deus utilizava-se desses sacrifícios feitos
em animais. E não eram os animais que as pessoas queriam sacrificar. Deus é quem instituía o tipo de animal, o modo como deveria ser feito esse sacrifício. Tinha uma pessoa responsável para fazer esse rito sacrificial. E essa pessoa responsável, que era o sacerdote, deveria pegar desse sangue desse animal morto, que esse animal morreu inocente. Esse animal não sabia o motivo pelo qual estava sendo sacrificado, né? Quem sabiam eram os pecadores. Mas o animal, ele morria inocente. Ele não sabia o motivo pelo qual estava sendo sacrificado. Todavia, ele era sacrificado. E o seu sangue, Deus mandava pegar esse sangue. Esse sacerdote, que era a pessoa responsável, e também o sacerdote não era quem queria ser sacerdote, não era quem fazia curso para ser sacerdote, não era quem estudava para ser sacerdote, era Deus quem levantava esse sacerdote, né? Não porque ele merecia, mas porque Deus instituía, Deus capacitava esse sacerdote, né? Esse sacerdote pegava esse sangue desse animal inocente, salpicava nele mesmo, primeiramente, porque ele mesmo era rodeado de fraquezas e tinha os seus próprios pecados. Além de ter o pecado herdado de Adão, que todos nós temos, ele ainda tinha os seus próprios pecados, assim como nós. Nós nascemos em Adão em pecado. Nós somos filhos de Adão e nós pecamos. Somos pecadores. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores, né? Porém, agora remidos. Como diz o louvor da harpa, né? Os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Nós somos pecadores remidos. Mas nós não deixamos de ser pecadores, né? O mesmo apóstolo Paulo que diz, né? Quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu em nosso lugar. Ele não está dizendo ali que nós deixamos de ser pecadores, né? Porque em outro livro ele diz, né? Dos pecadores eu sou o principal, ou seja, ele se considerava um pecador e se considerava o principal, né? Ele que disse, não sou eu que estou dizendo. Então, para entender isso aqui, que nós fomos comprados com o precioso sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado, temos que entender que esses sacrifícios Deus exigira para sanar provisoriamente o problema do pecado do povo que confessava o Senhor como seu Deus, que no caso era os israelitas, né? E sabemos que nem todos os que são de Israel são israelitas, né? Os israelitas são os que creem. Então os que creem, que eram israelitas, Deus mandava eles se ajuntarem, se reunirem, o sacerdote vinha uma vez por ano e fazia esse rito sacrificial e de propiciação, e de perdão e purificação nesse povo. E esse povo estava apto aos olhos de Deus para continuar na sua presença, porque foram expiados pelo sangue do animal. E aí variava. Animais segundo determinados pecados, determinados delitos, porque o pecado é um crime, tá? O pecado é um crime contra a lei de Deus, a lei que Deus instituiu. Então, essas pessoas elas eram purificadas, perdoadas e estavam aptas agora a continuar da presença do Senhor, caminhando segundo os seus preceitos e suas orientações até chegar no seu destino final. Tudo isso, diz o Novo Testamento, o escritor de Hebreus, que eram a sombra do que haveria de vir. Então, Jesus Cristo, ele foi esse cordeiro sem mácula, né? Nessa alegoria de animais que morriam inocentes, Jesus foi esse cordeiro, figura desse cordeiro, que morreu inocente pelos nossos pecados. A diferença crucial que Jesus tem desse modus operandi que Deus utilizava antes dele vir à Terra é que os animais não sabiam o motivo pelo qual eles estavam sendo imolados, estavam sendo sacrificados. Jesus Cristo tinha plena consciência
do motivo pelo qual ele estava se entregando a ser sacrificado. Jesus se entregou para esse sacrifício, consciente de tudo, consciente de todos os erros de todos os seres humanos. Por isso o sacrifício de Jesus Cristo, ele é suficiente. Por isso que quando a gente se converte, a gente levanta a mão, né? Confessa diante dos homens. Nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Nós não estávamos ruins. Nós não estávamos meia boca. Nós estávamos perdidos, condenados ao inferno e depois ao lago de fogo, que é o último estágio. Então Jesus, nós não precisávamos de alguém para nos ensinar a ser melhores, como pensam alguns. Pensam que Jesus foi só professor, foi só um homem bom, foi só um homem que ensinou princípios bons, princípios legais e tal. Ele ensinou tudo isso, ele curou, ele fez tudo isso, mas ele é o Salvador. Quem pensa que Jesus é só um professor que ensina alguém a ser melhor, não entendeu nada ainda do Evangelho. Ainda precisa se converter a Cristo. Nós estávamos perdidos, irmão. Nós precisávamos de alguém para nos salvar, nos resgatar. Porque nós não tínhamos solução de melhora. Depois desse resgate, ele, entregando o seu Espírito a nós, nos ajuda a melhorarmos. Mas essa melhora não é o que faz com que nós sejamos salvos, irmão. Essa melhora é a evidência de que fomos salvos. Nós fomos transformados, a nossa mente foi transformada. E isso nos faz melhorar em muitos aspectos. Para nós mesmos e para o próximo e para os que nos rodeiam, para a igreja que a gente se reúne, etc e tal. Né? Mas isso não é a condição final. Isso é o desdobramento do novo nascimento do crente, quando ele crê em Cristo. Glória a Deus. Então, agora a gente já sabe por que esse precioso sangue de Jesus é mais precioso que a prata e o ouro. Porque a prata e o ouro são coisas corruptíveis, que têm prazo de validade. O sangue de Jesus não tem prazo de validade. O sangue de Jesus é o alfa, ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele está esse sangue é ilimitado, por isso ele foi conhecido antes do mundo ser fundado. Porque o mundo foi criado e o mundo está dentro do espaço-tempo. Né? Todos que foram criados, esse sangue de Jesus é conhecido antes desse mundo ser criado. E posterior ao findar desse mundo que nós vemos aqui, será feito um novo céu, nova terra, e o sangue de Jesus continuará sendo reconhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Foi com esse sangue que os cristãos, irmão, foram comprados. E quem não é cristão, irmãos? Quem é cristão ainda não recebeu esse benefício. Vamos supor, o sangue de Jesus, a salvação, é um benefício que está lá na conta de Deus. Vamos fazer uma alegoria com as coisas da terra. Né? Um exemplo, a pessoa recebe uma indenização. Está lá na caixa a indenização. Mas se a pessoa não for lá se apresentar e se fazer conhecida que ela é aquela que tem direito àquele benefício, se ela não se apresentar, ela ficar em casa, esse benefício ela não vai tomar posse desse benefício, ainda que esse benefício esteja dando direito a ela de tê-lo. Mas se ela não se movimentar em direção a esse benefício, o benefício vai continuar lá e ela vai continuar aqui. A pessoa só se apropria desse benefício quando ela se movimenta em direção ao benefício. Assim é o sangue de Jesus, assim é a salvação. Hoje nós vemos muitas pessoas dizendo que são cristãos, que são crentes e tal, mas não se movimentam nunca em direção a Cristo, em direção às coisas que Ele instituiu. Elas ficam no canto delas, né, sem fazer nenhum movimento em direção ao que Jesus instituiu.
Mas elas pensam que adquirir esse benefício. Não, só adquire esse benefício quando a pessoa vai em direção a Cristo. Vai em direção ao que Jesus instituiu. E para ficar mais claro, o que Jesus instituiu? Instituiu um modo de vida cristão, que é de reunião entre essas pessoas, se reunir com essas pessoas que têm a mesma fé, dividir experiências, compartilhar experiências, ensinamentos, aprender, ensinar. É uma via de mão dupla. A Bíblia diz que nós somos ferro que afia ferro, né? Eu comprei um afiador aí para afiar a faca. Eu gosto de fazer um churrasquinho, né? Quando dá, graças a Deus. Ele é ferro. Aí eu vou com a faca e fico passando no ferro. Ferro afia no ferro. Assim é o povo de Deus, né? Então, pessoas que não se movimentam nessa direção, elas estão totalmente equivocadas, né? Elas querem viver da maneira que elas acham que está correto, mas a maioria das coisas que a gente acha que está correto estão erradas. Agora, todas as coisas que a gente tem certeza que está correta, baseada aqui, aí a gente tem segurança. Caso contrário, é só o nosso próprio coração enganoso e perverso nos iludindo. Entende? Isso é um problema grave, seríssimo. Seríssimo. Então, para encerrar, irmãos, que já está dando quase 30 minutos aí, nós fomos resgatados com o precioso sangue de Jesus Cristo, que foi conhecido antes da fundação do mundo. Porque o salário do pecado é a morte, Jesus teve que morrer, o seu sangue ser derramado e o seu sangue ser o purificador de todo aquele que vai em direção ao benefício que ele instituiu. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de nós. Que últimos tempos são esses? Os últimos tempos é a partir do momento em que Jesus Cristo foi visto pendurado naquela cruz e morto naquela cruz. A partir dali, a Bíblia diz que é os últimos tempos. E foi... Qual foi o objetivo? Por amor de nós. Foi por amor que ele fez isso. Não foi porque nós somos pessoas boas, não foi porque nós fazemos alguma coisa de bom. Não. Foi por amor de nós, porque nós estávamos perdidos, irmãos. Nós estávamos perdidos e condenados ao inferno eterno. Apesar de haver pastores hoje, falsos pastores, dizerem que o inferno não é eterno, que a condenação não é eterna, porque um Deus bom não pode condenar pessoas a um sofrimento eterno. Irmãos, a Bíblia é clara em dizer que a vida é eterna. E paralelamente a morte, a segunda morte, que é a condenação, também é eterna. Se a vida é eterna, a condenação também é eterna, irmãos. Por quê? Porque Deus é um Deus eterno. E as ofensas são eternas. Por isso que o eterno teve que se encarnar, entrar no espaço-tempo, participar do sofrimento de pessoas que vivem no espaço-tempo, sofrer a dor delas, levar os pecados delas, ressuscitar ao terceiro dia, para que pudesse ser o sumo sacerdote de todo aquele que direciona a sua fé a ele. Amém? Não foi com prata nem com ouro, tá? Que nós fomos comprados, porque essas coisas têm prazo de validade. Foi com o sangue de Jesus, que é ilimitado na sua validade. Amém? E se você ainda não faz parte do povo de Deus, corra, irmão. Falo isso com muito carinho. Corra. Corra. Corra, porque quem precisa fazer parte desse povo é você. Não é Deus que precisa que eu e você façamos parte desse povo.
Quem precisa fazer parte desse povo é eu, somos eu e você. Porque Deus continua sendo Deus apesar de nós. Todavia nós, sem Deus, continuaremos a ser criaturas finitas e condenadas. Foi por isso que ele veio nos resgatar. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim permitir.